Olá, sejam bem-vindos ao canal Lano BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e neste vídeo falaremos sobre o gráfico diário. Antes, peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e após assistir o vídeo, deixe seu comentário, pois isso ajuda o canal a crescer e ter relevância. Nos siga em nossas redes sociais e para ter acesso de download à base que eu vou utilizar nesse exemplo, né, vocês acessem nosso site lá, vocês conseguem fazer download dessa base. Tá? Todos esses links estarão disponíveis na descrição do vídeo. Ok, até aqui? Então vamos ao que interessa. Vamos criar esse gráfico diário e entender como é que ele funciona. Tá? No botão aqui de visual, você vai ter aqui, ó, gráfico de faixas, gráfico de linhas, gráfico de colunas, vários gráficos aqui. O diário é esse aqui, ó. Então, nós vamos jogar esse carinha aqui. E como eu só vou montar esse gráfico nesse painel, nós vamos colocar aqui, ocupando toda a área disponível. Tá? Já chama atenção que, caso você precise colocar mais coisas, você tem que ajustar os tamanhos ali. Né? E tomar cuidado para nenhuma informação ficar cortada, ficar truncada. Bom, vamos ao eixo X. Esse gráfico ele é utilizado para que você consiga acompanhar algumas alterações, algumas mudanças ao longo de um período. Tá? Todo gráfico de linha, eu até arrisco a dizer a vocês que normalmente você terá ali uma cronologia, tá? Seja um período anual, um período mensal, um período diário, semanal, eventualmente por hora, minuto, segundo, depende do que você acompanhar. Mas, normalmente, em um gráfico que tem a sua origem em gráfico de linhas, como esse também tem, o teu eixo X é uma cronologia, é uma informação do tipo de data ou hora. Tá? Pode acontecer que você colocar um valor alfanumérico? Pode, mas o padrão é meio esse. Vamos lá. Gráfico diário aqui, já disponível. Eu vou pegar da nossa base de dados, até antes disso, vamos ver aqui a nossa base de dados. Data de vendas, item, vendedor, valor unitário, quantidade, valor total, avaliação, tarará. Isso aqui é uma medida que nós criamos aqui para um outro exemplo, tá? De um outro vídeo que já foi gravado. Desculpa. Então, vamos lá. No eixo X, eu vou pegar aqui na hierarquia da data, se a tua tabela está aparecendo assim, ó, você, no campo data da venda, você clicando no drop-down, você tem aqui hierarquia, e dentro de hierarquia você tem a quebra por ano, trimestre, mês e dia. Você vai arrastar o mês para o eixo Y. Perdão, no eixo X. Mês no eixo X. No eixo Y, nós vamos colocar o valor total. Quando eu arrasto o campo para cá, o nome dele é valor total. Ele traz soma de valor total. Por quê? Porque ele está indo lá na tabela e somando os valores por mês. Então, ele está agrupando por mês. Por isso que aparece soma de valor total. Para você saber qual é o agrupamento ou agregação, você clica na setinha para baixo e ele vai te trazer uma lista de agregações possíveis e ele tá olhando aqui para a soma por enquanto. Bom, reparem que é um gráfico de linha, só que ele é achurado, tem a sua área abaixo da linha preenchida. Vamos fazer aqui uma outra linha, uma outra área. Vamos pegar o mesmo valor total e arrastar para o eixo Y secundário. Só que se eu deixar soma e soma, só vou ter sobreposição. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, o agrupamento por média. E aqui nós temos um gráfico de área fazendo uma comparação, uma sobreposição entre o que é o total de receitas e o que é a média de receitas. Ok? Esse é o gráfico. O que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouco mais a apresentação desse gráfico e a leitura dele? Nós podemos fazer aqui, ó, ao invés de ficar aqui na legenda que ele já traz para a gente, né?
uma soma de valor total e a média de valor total, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eixo Y será o nosso total de receitas. Repare que ele já até mudou aqui no gráfico também, ó. Tá? Se eu deixar soma de valor total, ele vai trocar aqui também para soma de valor total. Tá? Eu vou fazer o seguinte, cadê? Total de receitas. E vou colocar aqui receita média. Então, ó, já trocou aqui também na legenda, tá vendo? Então, ok. Aqui eu tenho o gráfico. O que que a gente pode fazer, então, para melhorar isso? Vamos formatar o gráfico, né? Aqui, ó, eu tenho formatar seu visual. E aí ele disponibiliza aqui duas abas, o visual e o geral. Na aba visual, você sempre encontrará as características, as propriedades relativas ao visual com o qual você está trabalhando. Então, é o que eu sempre digo. Se você pegar e comparar a aba visual entre dois gráficos, por um gráfico de colunas e um gráfico de área, vocês verão que muitas coisas são coincidentes. Mas se você comparar o visual, a aba visual, entre um gráfico e um cartão, vocês verão que são completamente dísparos, completamente diferentes. Já na aba geral, é tudo que é pertinente a todo e qualquer visual. Então, essa aba aqui, a aba geral, ela é igual para todo mundo. Tá? Então, vamos pegar primeiro o visual. Eixo X, que é esse carinha aqui embaixo, né? Então, vamos aumentar aqui para 10. Vamos colocar aqui um azul. Vamos colocar... Vou botar 11 aqui, para ficar um pouquinho maior. Tá? E no título, que aqui está alto e aqui está mês. Né? E a gente pode colocar aqui o seguinte, ó. Período, traço, mês. Aqui eu vou escolher a fonte de novo, né? A fonte que eu quero. Posso diminuir um pouco o tamanho. E aí eu mudo a cor para uma cor mais escura. E destaco em negrito para ele chamar a atenção aqui. Então, essa é a formatação do eixo X. Eu vou trazer para vocês a formatação através das principais características, tá? Né? Então, eu não vou mexer em todos, isso que eu quero dizer. Eixo X, valores, título, ok. Eixo Y, valor máximo e valor mínimo. Eu não mexo aqui, mas eu vou mostrar para vocês por que eu não mexo no outro recurso. Eu vou pular a faixa. Valores. Os valores que estão aqui. Qual é a cor que eu quero? Vou botar um azul um pouquinho mais escuro. Vou aumentar para 10. Unidades. Está vendo que ele está colocando aqui 1000? Eu não quero. Eu quero que venha o valor completo. Então, eu tiro a unidade. Unidade nenhuma. E já fixo aqui 2 decimais. Pronto. Então, aqui eu já tenho o valor melhor. E tem o título. Que como eu alterei ali, ele já alterou, alterei lá no nome do campo, ele já alterou aqui também, tá? Mas eu poderia botar outro título. Então, por exemplo, eu posso botar aqui, ó, ah, totais de receita, só para ficar diferente. Tá vendo? Ele mudou aqui. E aí eu troco a fonte, diminuo aqui também, destaco em negrito e coloco o azul mais escuro. Beleza. Eixo secundário. Formatamos o eixo Y agora. Eixo secundário. Também poderia mexer nessa escala aqui, perdão. Mas eu não vou fazer, tá? Não vou mexer. Só vou fazer o seguinte, ó. Lembra, por que são duas, né? Porque uma eu tenho
o total e a outra eu tenho a média, tá? Por isso que você tem dois valores ali, um em cada lado. Então, aqui também o azul, tirar as unidades também e colocar duas decimais. O valor da média, obviamente, ele é mais granulado do que o valor total ali. E o título, receita média, já está ali, ó, tá? Então, não vou nem precisar mexer, porque já está aqui, né? Mas eu posso mudar aqui a fonte, ó, ele obedece, colocar a mesma cor. Acho que não foi essa, foi. E destacar em negrito também. Então, eu já tenho aqui as duas cores, tá? Então, esse é o eixo secundário. O título, valores e a faixa que eu não vou mexer. Na legenda, a legenda já está aqui em cima. Eu posso mudar a posição dela, vamos supor, inferior central. Ela vem aqui para baixo. Eu, particularmente, gosto dela lá em cima, porque aí a pessoa já identifica o que ele vai ler e depois, quando ele chegar no gráfico, ele já sabe o que cada azul representa. Então, na legenda, tá? O texto, aí, de novo, uma formatação que você queira colocar e um título que você queira, tá? Receitas. E aí você já sabe que é um total ou uma média. Fica a teu critério. Se botar em negrito, também pode. Isso é a legenda. Linhas de grade. As linhas de grade eu vou colocar na cor preta e vou colocar aqui sólido para vocês enxergarem. Então, o que que ele faz? Ele traça uma linha horizontal. Por quê? Para que esses valores mais afastados da escala eu consiga visualizar melhor, né? E aqui é a mesma coisa, só que aqui ele faz por tracinhos, tá vendo? Tá? Para tentar. Isso aqui não ajuda muito, mas a escala principal é essa. Mas, enfim, eu não gosto de usar e já vou mostrar por quê. Linhas de grafo. Controles deslizantes. Lembra que quando eu falei do eixo Y, ele tinha aqui faixa, eu falei que não ia mexer? Por quê? Porque eu tenho aqui os controles deslizantes. Se eu quiser manipular de alguma forma aqui a escala, eu tenho aqui, ó, tá? Só que qual é a vantagem desse? É que esse aqui você consegue. Desculpa estar me mexendo, que eu estou com uma pequena dor nas costas, tá? É que esse aqui é o seguinte: eu posso manipular e ele volta para o que estava. Se eu coloco lá na faixa, vai ficar daquele jeito. Então, eu posso levar para a pessoa que vai analisar o meu gráfico uma informação meio distorcida, né? Aqui ele sabe o que ele está fazendo, é diferente dele encontrar uma escala pré-determinada. Então, lá em cima eu nunca mexo e se houver necessidade, eu coloco aqui. Se eu quiser no eixo secundário também posso, tá? Mas aí fica a critério que você precisa fazer. Eu estou tirando. Bom, as linhas. Aí aqui eu posso mexer em todas ou escolher uma. Na escolha de uma, eu posso escolher a linha se ela é tracejada, por exemplo, ou se ela vai ser sólida ou pontilhada. Eu gosto de alternar em alguns momentos. Tem algumas linhas que é interessante você botar pontilhada, tem outras que não vai valer a pena. Aí sempre vai depender do que você quer fazer, tá? Aqui eu tenho o tipo de junção, que não tem muita alteração ali com o que a gente está fazendo, tá? Linear ou suave, tá vendo? Aí ela pega uma curva um pouco diferente e por etapa ela fica assim. Se você colocar a outra também por etapa, aí ela fica assim. Eu, particularmente, nesse caso, não gosto muito. Em alguns momentos é legal colocar, em outros nem tanto. Então, é uma questão de você verificar como é que você quer.
tá? Eu só estou voltando aqui e botando total de receitas para a gente conseguir manter o padrão lá. Então, eu estou colocando linear. É só vir aqui, ó, nas linhas em aplicar configurações e você escolher qual que você quer e escolher também que tipo de interpolação você vai querer. Eu estou deixando linear. Aqui tem uma coisa interessante. Eu estou trabalhando com azul sobre azul, mas eu poderia, por exemplo, aqui está selecionado receitas, está vendo? Então, eu poderia aqui escolher uma outra cor. Vamos supor que eu não queira nenhuma cor da minha paleta. Então, eu posso vir aqui em mais cores, escolher, de repente, uma cor verde, ó, um pouco diferente do que é o padrão, tá? E fazer uma mescla. E aí depende da paleta de cores que a empresa permita que eu utilize. Mas eu posso fazer isso, tá? Você vem em cor, escolhe aqui mais cores, ele abre a cartela para você, você move aqui e escolhe aqui o tom que você quer. Bom, beleza. Estou subindo aqui essas linhas, tá? Escurecer a área. Aí é que vem o detalhe. Olha só, se eu tirar o escurecimento, vira um gráfico de linha. Tá vendo? Então, é só isso. Quer dizer, existe o gráfico de área quando você, num gráfico de linha, pede para ele achurar, pede para ele preencher a área e dar a ele um outro visual com um outro objetivo, tá? Então, a área, aplicar a uma ou a outra, né? Aí você pode escolher a cor que já está aqui, pode dizer se você quer uma cor mais transparente ou menos transparente, né? Vai ter o critério. Tem que tomar cuidado só para não ficar uma cor muito pesada, às vezes atrapalha um pouco a leitura, tá? Sempre que você escolher aqui a série, você pode fazer em todas ou em uma ou as outras que aparecerem. E a quantidade aqui vai depender da quantidade de séries que você está utilizando. Bom, os marcadores. Os marcadores aparecerão aqui, ó, tá vendo esse pontinho que aparece? Então, você pode escolher em todas elas. Eu vou escolher só em uma. E aí você pode escolher a forma. Vamos escolher aqui um losango, vai. E aí você pode escolher o tamanho, para ele ter mais destaque. E você pode escolher uma cor diferente, né? Para que ele, tá vendo? Fique realmente mais chamativo. Então, essa combinação de cores vai depender muito daquilo que você está querendo fazer, né? Só tomar cuidado para não virar um carnaval o negócio. Então, a forma e a cor dos marcadores que você tem. Tá? Se você quiser botar a borda no marcador, você pode, mas aí começa a achar que é muita coisa. Mas tudo bem, vai lá. Vou deixar a borda aqui. Então, marcadores é isso. Agora vem uma coisa interessante, mas que você tem que tomar cuidado para utilizar. Olha só, os rótulos de dados. Rótulos de dados significa dizer que ele vai deixar os valores em cada ponto desse. Então, o que acontece? Nesse caso, eu não acho que vale a pena você deixar para todo mundo. Eu acho que é legal você escolher uma série para colocar, tá? Então, aqui eu estou tirando da total de receitas, estou deixando, né, só para a média, que está marcado, ó. Se eu tirar da média, até porque, como fica meio sobreposto ali, pode gerar uma certa confusão desses valores, né? Então, você escolhe, por exemplo, vamos tirar o da média e deixar só o da receita, tá? Ok? Então, todos esses aqui são da receita. E aí eu vou colocar uma posição acima, que é para deixar todo mundo. Porque se eu deixar abaixo, ou sobre, de repente pode parecer para o usuário que isso aqui é a média, tá vendo? Então, eu não quero essa confusão, eu quero que ele coloque acima. E aí já fica mais fácil de saber que isso aqui é acima, tá? Título não precisa, que seria muita coisa.
total de receitas para todo mundo, e formatar o valor, que é você, de repente, dar um destaque maior, colocar uma cor diferente, porque aí você, de repente, ó, se é todo mundo verde, o cara já sabe que é colocar todo mundo em negrito. Vai facilitar a leitura, não vai? Não sei. Então, assim, depende do que você quer fazer. Às vezes, deixar só o preto mesmo, ó, já ajuda bastante. Entendeu? Já consegue dar um destaque. Você não precisa botar em negrito. Então, é uma questão de você arrumar da melhor forma possível a visualização desses valores. Lembrando o seguinte: se você está colocando os valores da receita aqui no gráfico, você pode se dar ao luxo de voltar no eixo X, perdão, no eixo Y e tirar os valores. Porque se você já tem os valores aqui, para que valor na escala? Deixa só aqui em cima e mantém os valores da média, tá? Então, repare que quando você vai formatar um gráfico, você vai fazendo combinações e escolhas que melhorem a apresentação do seu gráfico. Não é para colocar tudo nem para tirar tudo. É para você combinar até encontrar uma visualização que seja interessante para quem vai consumir o seu gráfico. Então, os rótulos de dados trata-se disso, tá? Tem aqui um detalhe que a gente não vai aplicar nesse cara, que tela de fundo, que também não precisaria, ó, mas ele coloca um destaque aqui, facilita a leitura às vezes, quando você tá vendo, ó? É que como os valores são tão em preto, aí não fica legal. Mas se eu colocar aqui, ó, assim, e colocar o valor na cor branca, ó, como é que fica? Tá vendo? Então eu voltei na cor, mudei para branco e deixei a tela de fundo na cor preta. Posso até botar um verde ali, talvez. Fica até legal, ó. Tá vendo? Então é uma combinação de recursos. Ganhei um espaço aqui, coloquei verde porque ele já sabe que é da receita. Então, um valor que fica como esse 31 mil aqui, que poderia causar uma certa confusão, ele já sabe que é do total de receitas, e eu mantenho a escala aqui da média sem problemas. Tá? Então, ó, eu fui manipulando aqui os rótulos de dados, né? Marcadores e trabalhando com a questão do eixo Y. Tá? Rótulos das séries. Aí seria se eu quisesse também colocar o nome da série aqui, que é total de receitas, que é essa série que eu estou destacando. Não há necessidade, ou eu poderia colocar para média, fosse o caso, eu tirar da média, enfim, não compensa, eu acho que isso ocupa espaço. Tá? Então, rótulos da série eu não vou utilizar. E plano de fundo só se eu estivesse trabalhando com o fundo da tela de uma cor e o fundo do gráfico de outra. Aí eu poderia fazer essa combinação, o que não é necessário nesse nosso caso. Pois bem, vamos para geral. Geral, propriedades, eu não vou mexer porque é só coisas que eu posso fazer pelas alças aqui, arrastar, a não ser que eu queira um microajuste de 2 pixels na altura dele. Aí eu venho aqui na altura e coloco 511, para não ficar aqui sofrendo, né, ajustando. Tá? O título, total de receitas perdão, total de receitas versus, versus receita média por período, traço, mês. Então, o título eu que escolho. Aqui, coloca como normal, para ele manter uma fonte ali mais, um ajuste melhor. Ah, aqui, a fonte que eu quero, vou diminuir para 12. Vou colocar o texto na cor branca e vou colocar
a tela de fundo, o título no azul. E aí eu tenho um acabamento ali, tá? Então, isso é o tipo. Em efeitos, eu tenho aqui uma tela de fundo, que não há necessidade de eu utilizar. Eu vou pegar aqui fronteira visual, vou selecionar, vou colocar a mesma cor que eu coloquei aqui, né, nessa barrinha. Arredondar os cantos, porque eles são de 90 graus, para cima. E colocar aqui 2 para fortalecer ali a borda. Sombra, se você estiver trabalhando com tom sobre tom, ou precisar dar um destaque, você pode clicar aqui, ó, tá? Então, esses são os efeitos. E assim nós temos um gráfico de área já gerado, explicado aqui para vocês e já formatado. Mais dois itens só para a gente encerrar esse vídeo. Aqui embaixo, ó, eu tenho múltiplos pequenos. Vamos pegar aqui a unidade federativa e colocar em múltiplos pequenos. Ele vai colocar o seu gráfico num outro visual, espalhados, né, distribuídos por mês, dentro de cada unidade federativa. Tá? É uma outra visão que você tem. Se você colocar aqui, ao invés de unidade federativa, colocar item, por exemplo, aí ele já te traz uma outra situação. Nem sempre a visualização vai ficar legal, como vocês estão vendo aqui. Isso fica mais tranquilo num gráfico de barras, num gráfico de colunas, né? Num gráfico de área, dependendo do volume de dados que você tenha, não vale a pena. E quando eu encosto o mouse, o ponteiro do mouse em cada um desses carinhas aí, ele coloca lá o total de receitas e a média de receitas. Mas se eu quiser saber mais um dado, se eu quiser saber o número de vendas, então eu posso pegar o valor total, jogar aqui em dicas de ferramenta, e ao invés de deixar ele agrupar por soma, eu coloco aqui como contagem, né? E aqui eu já vou renomear, ó, para número de vendas. Então, ele vai fazer o ajuste aqui para mim. E quando eu trouxer o mouse aqui, agora ele já traz quantas vendas eu tenho em cada uma dessas interpolações aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Esse é um gráfico de área. Tá? Deixe seu comentário. Vá lá no site para pegar a base de dados. Veja o vídeo de novo para vocês executarem esse exemplo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Inter.